A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, sou diácono aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, do campo de Campinas, e eu gostaria nesta oportunidade de estar juntamente com você apresentando a revista do terceiro trimestre de 2024 que nós estaremos estudando a partir de agora. Esta revista tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta revista, irmãos, ela foi comentada pelo nosso pastor Silas Queiroz. Este pastor ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná. Amém? Este pastor, ele atua nas congregações ali de Ji-Paraná, na qual ele reside ali, na sua cidade, ao qual ele reside. Então, aqui feita as devidas honras ao nosso comentarista deste trimestre, o pastor Silas Queiroz, nós estaremos aqui dando sequência ao estudo desta revista. E a primeira lição que nós estaremos estudando aqui vai tratar sobre uma vista panorâmica sobre essas duas mulheres que foram ali usadas por Deus, porque em tudo Deus tem um propósito para conosco. O tema desta lição de hoje é o seguinte: duas importantes mulheres na história de um povo. Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje, Ruth capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Por que conhecidas ou anônimas? Neste caso, nós estaremos estudando Ruth e Esther, dois nomes citados e conhecidos na palavra do Senhor. Porém, o que dizer da mãe de Sansão? Ela não tem o seu nome citado na Bíblia, A Bíblia vai dizer que ela era ali a mulher de Manoá, mas nem por isso ela deixou de ser ou de ter tamanha importância diante da palavra do Senhor e diante de tudo que Sansão ele representou e representa para o nosso conhecimento atual. Amém? Então, gostaria de estar dizendo aqui aos irmãos, já puxando uma explicação lá do final da aula, que Deus conhece a cada um de nós. Vou voltar a falar sobre isso lá no encerramento da nossa lição de hoje. Fique comigo, a aula está aqui começando e temos muitos conteúdos a trazer aos irmãos. Você que já nos acompanha, ajude orando, participando, divulgando este canal, que tem como único objetivo de estar levando a palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ruth capítulo 4, do verso 13 ao 22, e Esther do verso 7, do capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. Ruth capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Esse é o nosso textuário. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, às vezes nós ouvimos muitas piadinhas, anedotas a respeito de sogra, e olha que a palavra do Senhor aqui, ela vem nos orientando. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha a importância desta genealogia. E aí a palavra do Senhor continua dizendo, verso de número 18. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed,
e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi, né? No livro de Esther, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Os irmãos podem estar acompanhando toda esta passagem bíblica, no livro de Esther. E uma lição de muitas que podemos tirar aqui é: aquele que faz uma forca para o próximo, talvez ele mesmo seja vítima da forca que construiu, né? Então, dentre várias lições que tiramos do livro de Esther, uma delas é essa importante, né? Nós temos que sempre estar orando, abençoando, e bendizendo ao nosso próprio, nunca querendo o mal ou construir uma forca para a morte dele. Por quê? Porque aquele que está guardado no Senhor, ele tem o nosso Deus como refúgio e proteção, amém? Então aqui nós estaremos agora apresentando aos irmãos os 3 objetivos que nós temos para esta lição de hoje. Primeiro, apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Segundo, traçar o perfil de Esther, a judia, que ascendeu ao posto de rainha. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que não há dúvida de que os exemplos dessas 2 grandes mulheres ressoam ainda hoje e influenciam as mulheres do século 21. Gostaria aqui também de trazer uma observação que Deus colocou no meu coração, que uma mulher que serve a Deus, ela é diferente de qualquer outra mulher. No seu rosto tem o brilho, tem as marcas de quem vive pela fé. Na sua boca saem palavras de vitória, que faz a maldição se transformar em bênção. Uma mulher de Deus faz a diferença. Nós vamos ver várias características dessas mulheres logo na nossa parte aqui de introdução da nossa lição de hoje. Então, se estou aqui falando a mulheres também neste momento, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te usando dentro do seu lar para edificar a sua casa, como nós estaremos lendo um texto bem conhecido em Provérbios capítulo 14, no versículo de número 1. Caminhando agora então, irmãos, para a nossa parte de introdução da nossa lição de hoje, quero ler aqui aos irmãos. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Olha as características dessas 2 mulheres que citei aqui aos irmãos, que nós iremos falar agora. Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Podemos encerrar esta introdução dizendo aos irmãos que suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória, conforme Hebreus capítulo 11, no verso de número 6, a respeito de fé. Os irmãos conhecem o texto, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. E isso aconteceu com essas 2 mulheres, e nós estaremos tratando destes assuntos no decorrer da nossa lição de hoje. Então, aqui para darmos sequência, nós temos 3
tópicos para estarmos estudando na lição de hoje, e cada tópico, como é do conhecimento dos irmãos, traz o que? Os seus subtópicos. O primeiro tópico ele traz como tema Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Nós já lemos lá na leitura bíblica em classe, né, que desta linhagem, desta genealogia, nasceu ali Davi, e desta genealogia, né, ao qual Deus mudou o plano, né, desta mulher aqui, nós vemos o propósito e a bênção de Deus sobre a vida dela. O primeiro subtópico diz, uma moabita. Aqui, irmãos, os moabitas, só para a gente entender o contexto, né, os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. E aí, o autor da revista ainda pontuou para a gente, eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Neste contexto todo, pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Só que, olha só o propósito de Deus para as nossas vidas. Os caminhos de Deus são mais altos, são melhores, muito mais do que os nossos, estão acima da nossa compreensão, né? Explicando esse contexto aqui, era muito improvável que alguém vindo deste povo, aos olhos humanos, alguém vindo deste povo poderia dar algo de bom, né? Vamos dizer assim. E o que eu quero trazer aqui aos irmãos que Deus colocou no meu coração, não importa se olham para você hoje e não te dão crédito. Não importa se olham para você hoje e dizem que você não vai dar em nada, assim como alguns falavam a respeito da minha vida, da minha pessoa. Mas quando eu dei um passo a Jesus Cristo, quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu vivo a transformação do Evangelho na minha vida. E se Deus fez isso na minha vida, Ele fará e continuar fazendo também na vossa vida. Então, foi isso aqui, né, que Deus colocou no meu coração. Era improvável poder vir algo de bom ali dos moabitas, mas Deus, ele sempre tem um plano melhor para a nossa vida. Vamos ler lá Isaías, capítulo de número 55, no verso 8, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E ainda complementando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 33, ele vem dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus tem um melhor caminho para você, porque o próprio Jesus Cristo vai dizer, eu sou o quê? O caminho, né? A verdade e a vida. Eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é o nosso caminho e Deus tem o melhor caminho. Né? Se entrarmos neste contexto, né, espiritualmente entendendo o texto, Deus deu o seu único Filho para que nós tenhamos, né, a salvação ali através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que é mais um texto profético do que esse. Então, que nós possamos ter esta consciência, que talvez estou falando para pessoas agora que não estão neste caminho, mas que Deus, ele tenha misericórdia para que você dê esse passo ao caminho que leva à vida eterna. Né? O segundo subtópico ele vai trazer a família belemita. Aqui eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os seus filhos, Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e o seu irmão Quilião morreram. Então, o que aconteceu? Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Eles saíram por quê? Porque houve uma grande fome ali. E já ouvi, né, alguém dizer que saíram, mas não saíram com a direção de Deus. Só que paro para fazer uma reflexão, né? Talvez aquele pai de família, naquela situação, saiu para procurar uma melhora para sua família, né? Então, entrando neste contexto,
do que a revista trouxe aqui pra gente. Eles foram lá, né? E aí, depois de algum tempo, o que aconteceu? De algum tempo ali naquela terra ali, a família prosperou, né? Vieram as noras. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? O marido morreu, os filhos também morreram, e agora Noemi se vê com as suas duas noras. E nós vamos estar entendendo este contexto. O que nós podemos trazer aqui? Nós podemos trazer que Orfa, a viúva de Quilion, ela decidiu ficar. Já Ruth, o que aconteceu? Ela declarou a obediência ali e declarou a sua fé ao Deus de Israel, ao qual Noemi servia. E aí ela vai dizer, eu vou acompanhar. Olha o que diz lá em Ruth, capítulo 1, no verso 4, no versículo de número 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, como nós acabamos de explicar aqui. No verso 6, então se levantou com as suas noras e voltou ao campo de Moabe. No verso 16 vem dizendo, disse porém Ruth, o que eu trouxe aqui aos irmãos, os irmãos conhecem o relato, senão é só estarem lendo ali, né, todo o livro de Ruth. Mas para contextualizar esta primeira lição, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. E teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth dizendo ali para Noemi, em questão de estar voltando junto com ela. Subtópico de número 3 tem como tema matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para o propósito de Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e a servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, que ela mesma declara no verso 16 que nós acabamos de ler. O teu Deus é o meu Deus. Aqui ainda, irmãos, podemos trazer um resumo deste contexto. Porque entendemos que com o casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, conforme Ruth capítulo 4, no verso de número 13, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que nós lemos e vamos frisar novamente, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Aí de Obed nós lemos que nasceu Jessé, de Jessé nasceu Davi, integrante da genealogia de Jesus, conforme Lucas capítulo 3, no verso 32, que os irmãos podem estar lendo também. E aqui gostaria também de fazer um comentário a respeito do propósito de Deus. Tudo, irmãos, em tudo, como disse no início da aula, em tudo Deus tem um propósito. Me lembro agora também de 1 Samuel, capítulo de número 22, quando nós lemos na palavra do Senhor, onde Davi ali, ele fugindo da perseguição de Saul, que estava enciumado pelo trono, Davi ele vai parar ali numa caverna de Adulão. E nesta caverna de Adulão, talvez muitas pessoas possam estar se perguntando, nossa, mas Davi vai parar em uma caverna, e a Bíblia vai dizer que nessa caverna haviam aproximadamente 400 homens que estavam ali de alguma forma endividados, eram devedores, ou seja, eles não podiam estar vivendo em sociedade por alguma situação complicada que eles estavam passando ali. Mas gostaria de trazer a você neste momento que mesmo quando nós estamos em uma situação difícil e complicada, irmãos, olha que palavra forte que Deus me deu ao coração. Deus vai usar isso como propósito para nós estarmos dando testemunho e abençoando a vida de alguém. Uma das lições que eu aprendo ali de Davi naquela caverna de Adulão é esta lição. Mesmo nos nossos momentos difíceis, nós vamos fazer algo para servir de testemunho a alguém. Olha a história aqui, que nós estamos tratando aos irmãos sobre Ruth. Mesmo numa situação complicada, perdeu seu marido, perdeu os seus 2 filhos,
Uma das noras não quis acompanhar ela, a outra acompanhou, e olha o testemunho, né, que nós estamos relatando agora. Ficou de legado, de lição. Palavra do Senhor. Paulo vai dizer que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino, né? Olha só então, mesmo... tome isso como lição para a sua vida. Mesmo em uma situação difícil, Deus vai nos usar para sermos testemunhas do amor, da providência e do propósito dele em nossas vidas. O autor da revista, ele pontua aqui no final do subtópico ainda que honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para as nossas vidas. Como resumo deste primeiro tópico, podemos trazer: Ruth era uma mulher moabita, de uma família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Como nós já relatamos aqui, o povo moabita era um povo, né, que não obedecia ao Senhor, era um povo, né, que pagão, hostil, né, e aos olhos humanos, né, não poderia trazer nada de bom, mas Deus tem planos melhores do que os nossos, como nós lemos também em Isaías capítulo 55, no verso de número 8. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, nós temos como tema, falamos no tópico de número 1 sobre Ruth, agora o tópico de número 2, nós vamos estar apresentando aqui, né, conforme o autor da revista, a rainha Esther, ou, né, no seu nome ali, né, hebraico ali, Hadassah. Vamos ao tópico e aos seus subtópicos. Tem como tema este tópico: Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Aqui nós temos 3 subtópicos também para estarmos estudando. O primeiro, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther. Esther era o nome persa, né? Nós já comentamos aqui aos irmãos que o nome dela ali no hebraico era Hadassah, que significa murfa, né? Que era uma planta ali cheirosa, uma planta favorita ali, perfumada, né? De flores brancas, como o autor da revista ele nos traz aqui. Então, órfã, ela era órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Nós podemos encontrar essa referência bíblica lá em Esther capítulo 2, no verso de número 7, que diz: Este criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então ele era o primo dela e a educou com a morte ali, né, dos seus pais. Ele a adotou como filha e passou a cuidar dela. Ainda neste primeiro subtópico, podemos trazer que Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Então, nesta pequena apresentação aqui sucinta, aprendemos o quê? Que Esther foi o nome dado ali, o nome persa. Ela tinha como nome Hadassah, né, que era o nome hebraico. Ela era órfã e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. O segundo subtópico ele vem trazendo aqui, ó, de órfã a rainha. Olha como Deus pode mudar a vida de uma pessoa. E não é assim, nos acréscimos, irmãos, não. É só nós buscarmos, clamarmos, pedirmos ao Senhor: Senhor, toma conta da minha vida, muda o meu caminho, muda o meu pensamento, muda a minha maneira de falar, de agir, muda a minha maneira de fazer as coisas, muda a minha maneira de entender as coisas, e Deus ele está pronto a nos abençoar. De órfã, assim como nós estudamos sobre Ruth, que não tinha, talvez ali aos nossos olhos, perspectiva nenhuma, e faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Agora Esther, uma simples órfã, talvez quando perdeu seu pai, a Bíblia não registra, é só um pensamento meu, mas talvez com a morte do seu pai e da sua mãe, alguém olhava para ela e falava assim: o que vai ser dessa menina agora? E olha os planos de Deus para a vida desta mulher chamada Hadassah, ou ali o nome persa Esther. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero. Né? Sobre mais informações a respeito da rainha Vasti e da sua desobediência ao seu marido, encontramos também no livro de Esther.
E aí, irmãos, olha só o que acontece ali. O autor da revista, ele pontua aqui, ó, em um inequívoco ato da providência divina. Por que inequívoco? Porque Deus não se equivoca, Deus não erra, Deus tem um propósito para todos nós, amém? Como nós já citamos. Esther se tornou rainha em seu lugar, conforme podemos ler em Esther capítulo 2, versos 16 e 17, eu vou frisar o verso 17 que diz assim, ó: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, que anos depois, esta jovem judia, que era órfã, sem perspectiva, olha só, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império, conforme os irmãos podem estar constatando em Esther capítulo de número 8 e capítulo de número 9, aquele plano que Amã faz, né, nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, e aí Esther, né, com sabedoria, ela consegue um decreto do rei para que o povo, para que ela e todo o povo judeu fosse ali absolvido daquilo que o inimigo havia tramado para a vida do seu povo ali. Então, irmãos, caminhando para o tópico de número 3 agora, o subtópico de número 3, melhor dizendo, deste tópico de número 2, diz assim, ó: no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do qual valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Volto a frisar aos irmãos. Talvez quando Davi chegou ali naquela caverna, né, de Adulão, ele olhou ali e falou: meu Deus, né, onde eu vim parar? Mas se tem uma coisa que nós aprendemos sobre Davi, lá no final da sua vida, em 2 Samuel capítulo 23, verso 1 e 2, Davi, no final dos seus dias, ele vai declarar que ele foi um homem levantado por Deus, que ele foi ungido pelo Senhor, que na sua boca saíram salmos, né, saíram palavras suaves, e ele vai dizer no verso 2, o quê? Ele vai dizer que o Espírito Santo do Senhor era com ele e que da sua boca saía palavras inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Então, estou trazendo este contexto aqui aos irmãos, porque estas mulheres, irmãos, elas foram exemplos para a nossa vida. Nós podemos ler Provérbios capítulo 11, no verso 16, que diz assim, ó: a mulher bondosa, a parte A ali diz assim, a mulher bondosa conquista o respeito. E aí, nesse contexto ainda aqui, né, que o autor da revista ele nos trouxe aqui, ó, os princípios divinos são absolutos e imutáveis. Deus tem um propósito para todas as coisas. Podemos trazer aqui ainda, ó, Salmo 19, no verso de número 8, que diz assim, ó: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Então aqui, irmãos, temos que ter, né, esta convicção de que a fidelidade e a confiança que nós temos no nosso Deus nos trará caminhos aplanados por Ele, caminhos, né, melhores do que os nossos pensamentos, como nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo de número 55. Então, como resumo deste tópico de número 2 a respeito desta mulher, né, chamada Esther, que de órfã, talvez sem perspectiva, né, ela achou graça aos olhos do Senhor para livrar o seu povo. Podemos trazer como resumo: Esther é a mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Nossa, irmãos, Deus colocou no meu coração também, né? Quem não conhece a história de José, né? Se tinha alguma perspectiva para aquele moço, né? E olha o que Deus fez, olha o propósito de Deus em que ele, quando foi jogado ali naquela cisterna pelos seus irmãos, né? Podemos trazer aqui para parafrasear, né, este contexto aqui: do campo ao palácio, de órfã à rainha. Podemos trazer da cisterna ao palácio,
né, da cisterna, do poço, do fundo do poço, né, a governador do Egito. Então, olha, irmãos, qual o propósito, o que Deus pode fazer na vida daquele a qual se entrega aos seus caminhos. Olha que bênção, né, irmãos? Caminhando para o tópico de número 3, temos o seguinte tema: mulheres de Deus como protagonistas da história. Ainda neste contexto aqui, né, de mulheres como protagonista, por que não, né, irmãos, nós citarmos, né, também Rebeca, né? Podemos citar também Débora, podemos citar também, né, várias outras mulheres que foram protagonistas, né? Você se lembra ali, né, de Juízes capítulo 4, no versículo de número... a partir do versículo de número 1, né, a história, né, daquela batalha, né, que Sísera vai parar em uma tenda, né, em uma tenda também de uma mulher, e aquela mulher ali, ela finca a estaca na cabeça dele e mata ali o inimigo do povo. Então, a Bíblia está recheada de mulheres que foram protagonistas, né, usadas por Deus, e isso continua até os nossos dias de hoje. Aqui então, o primeiro subtópico deste tópico de número 3, ele tem como tema o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonistas da história. Aqui nós temos que entender o seguinte, que não foi com altivez, ou seja, não foi com ar de superioridade que Deus usou, né, aquelas mulheres ali, não, mas pelo contrário, com muita humildade e submissão e obediência, tornaram tão relevante a vida dessas duas mulheres. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a mulher, ela ganha, né, o seu marido, ela conquista o seu marido no silêncio. Nós vamos trazer ainda também, né, nesse segundo subtópico, Provérbios capítulo de número 14, no verso de número 1, que vai dizer o quê? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Este Provérbios, né, muito interessante para esta oportunidade. Por quê? Olha o segundo subtópico, o tema, cumprindo os papéis. Aqui temos que entender também que dentro do nosso lar, cada um de nós tem uma responsabilidade. O marido tem a responsabilidade dele, a esposa tem a responsabilidade dela, os filhos têm também as suas responsabilidades. Caminhando aqui então para este subtópico de número 2, diz assim: Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Aqui, ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Quantas situações nós já ouvimos falar sobre nora que não dá certo com sogra, sogra que não dá certo com nora, a mãe que quer escolher o filho, que quer escolher a nora para o filho, é o filho que não aceita a opinião da mãe. E aqui a revista ela vem trazendo para a gente, irmãos, que é fundamental essa boa convivência em família. Nós temos que entender, nós temos que aceitar pela palavra do Senhor, sempre baseados na palavra do Senhor, que em tudo, volto a frisar, Deus tem um propósito em todas as coisas para a nossa vida. E neste conceito aqui, essa convivência em família entre nora e sogra, a Bíblia ela tem exemplo para tudo. Olha o exemplo que nós acabamos de citar aqui, né, de Noemi e Ruth, né? E nesse contexto ainda podemos trazer o subtópico de número 3, que vai falar agora, né, sobre também Esther, a convivência dela dentro do palácio, sempre tratando as pessoas de boa maneira. Olha que o autor da revista nos coloca, educação familiar, subtópico de número 3. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida a rainha, mas também sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Vamos ler Esther capítulo de número 2, verso de número 15, a parte B diz assim, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos
haviam, né? E neste contexto ainda, ó, apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. E olha o que o autor da revista, irmãos, ele pontua para a gente aqui, ainda a respeito dessa boa convivência familiar, dessa boa convivência em família. Ó. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 29, verso de número 15. Ó. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E Mardoqueu deu uma boa educação para Esther. E Ruth via em Noemi um bom exemplo de mulher, serva do Senhor. Também via ali em Noemi, creio eu, um bom exemplo como esposa, né, antes da morte do seu marido. Então, irmãos, que possamos ter esses exemplos, né, e estarmos caminhando sempre para ser pessoas melhores, primeiramente dentro da nossa casa. Porque a nossa primeira igreja é o quê? É o nosso lar. Podemos trazer ainda Provérbios capítulo 30, no verso de número 15, que diz assim, ó, na Nova Versão Internacional: os olhos que zombam do pai e zombando nega obediência à mãe serão devorados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos, né, pelos filhotes do abutre. Lá na versão da Almeida Corrigida e Fiel diz assim, ó, o mesmo texto: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Ou seja, entendemos aqui que aquele que desobedece, agora essa palavra, né, mais voltada a filhos, aqueles que não honram, que desobedecem, que zombam de pai e mãe, eles infelizmente são entregues a quem? No contexto que nós vemos, as aves de rapina, né? Então que possamos, irmãos, ser bons filhos, que possamos ser bons pais, que possamos ser bons maridos, que possamos ser bons servos e, acima de tudo, que possamos ser o quê? Homens, mulheres, filhos, né? Devotos, obedientes à palavra do Senhor. Amém? A sinopse, né, o resumo deste tópico de número 3, ele diz assim: a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, podemos trazer aos irmãos que Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Ainda na parte de conclusão, no reino de Deus, seja homem, seja mulher, tendo o seu nome, né, exposto na palavra do Senhor ou não tendo, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, a parte B diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, não se preocupe se o seu nome ele não for lembrado diante dos homens, porque Deus sabe e Deus conhece a cada um de nós. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2 da nossa revista, né, deste terceiro trimestre de 2024. E esta segunda lição nós teremos como tema o livro de Ruth. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e o seu trabalho, em nome de Jesus.